do jogo do Fortaleza, enquanto a torcida preparava um lindo mosaico na madrugada, foi surpreendida pela presença do treinador e do presidente, dando aquela força para a equipe nesse momento aí de jogo importantíssimo em que a cidade toda estava vermelha e preto, né? Rubro-negra, uma parte e a outra parte tricolor, né, Ezio Rodrigues? Pois é, antes de tudo, mandar um abraço aí. Inier, aos 43, depois de recusar a seleção de sub-17 para o Mundial, né? Tá uma polêmica aí, o STJD foi a favor do Flamengo, né? O árbitro da partida, Paulo Roberto Alvim Júnior, parabenizar, como eu falei, o mosaico aí do Cristo Redentor, um chapéu de cangaceiro, parte tricolor e parte rubro-negra, né? O Jorge de Jesus fez muitas variações aí do Renier, né, Ezio Rodrigues? O Renier não estava bem na partida e ele mudou o Renier de posições durante a partida várias vezes, até que acertou a posição que ele acabou fazendo gol, né? Você falar do jogo do Fortaleza e do Flamengo ontem, você falar de um time que estava tentando propor o jogo e a outra equipe tentando acabar com o esquema do outro. O time do Fortaleza, ele veio num 4-4-2 postado, na qual estavam todos bem definidos, que na hora que o time do Fortaleza sendo atacado, tanto a primeira linha como a segunda linha, a primeira e a segunda, estariam bem postadas na área. E isso dificultou a equipe do Flamengo fazer aquele trabalho que ele faz, aquele toque de bola mais rápido, aqueles, digamos, dos 300, 200 metros do campo, né? Aquele trabalho que a gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo faz. Você sabe que é uma equipe que fica cozinhando a bola em um certo momento do jogo, mas quando se vê um espaço, faz aquele trabalho, né, de 1-2 bem ligeirinho para poder estar dentro da área. Isso foi quebrado pela equipe do Fortaleza, que veio com um esquema na qual você notou que a equipe do meio campo só tinha jogadores reservas, jogadores que tinham energia. Eu acho que foi muito que o Rogério Ceni pregou. A equipe saber sair nos contra-ataques, por isso que botou até o Marlon de um lado, o outro jogador, se não me engano, como era o... o Fortaleza jogou com dois volantes, que é o Araruna, o Bonilha, Nenê Bonilha, e o Marlon como meia já de ligação, né? Mas não era só o Marlon não, que ele jogava com 4-4-2, com dois jogadores abertos, que seria o Marlon de um lado, o outro que eu tô me fugindo. Ele jogou com um jogador... Até ex-Corinthians, né? Como é o nome do jogador? Até eu tô me esquecido aqui. Desculpa, pois então vamos prosseguir, né? Jogou com dois jogadores abertos, né? Na qual, com isso, a equipe poderia se abrir o contra-ataque. E isso foi a grande sacada. Mesmo que o Fortaleza não tivesse atacado muito, foi perigoso na hora que precisava. E num desses lances, até mesmo isso foi no segundo tempo, foi num lance desse que ocasionou o pênalti, que foi do Pablo Mari com o jogador do Fortaleza. Deixar até claro aqui que esse pênalti do Fortaleza também, eu acho que não houve, concordar aqui com o Orenilton Vidal, torcedor do Flamengo, mas também consciente que aquele lance pareceu fora da área, meio fora da área, né? Então, assim, é questão de opinião e de interpretação, mas né? aí, por exemplo, a sua interpretação é essa, já a minha já é um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque se você for ver bem nas imagens, você vê que mesmo que os pés do Pablo Mari estivessem fora, o corpo, o braço onde estava do jogador estava em cima da linha ou já dentro da área. E isso ocasionou o pênalti, porque hoje em dia a marcação ou não se deve no posicionamento do jogador em campo. Mas aí você diz, mas não tem câmera que faz uns 360 graus no campo? Não tem. Mas a imagem que a gente vê, nitidamente a gente vê que o corpo do jogador do Flamengo estava inclinado e que a bola tocou no braço dele já dentro da área. Então, para mim foi pênalti. Lance muito polêmico. A equipe do Fortaleza, como a gente falou aqui, 9 alterações em relação ao time que vem jogando. Edinho e Oswaldo na reserva, né? Agora destacar um pouco o zagueiro Paulão, né? Que fez uma excelentíssima partida. A volta do Felipe Alves, porque o treinador, ele é lógico com quem vinha jogando melhor, né? Agora, quem estava comandando ontem
A equipe era o Charles Ambé, né? Que é o francês. É o francês. O francês, a gente tem até aqui as falas dos dois treinadores. Primeiro vamos ouvir aqui o Jorge Jesus, o português, o que é que ele falou sobre essa partida de ontem, né? Vamos ver aqui o Jorge Jesus. Peraí, vamos fazendo algumas alterações táticas durante o jogo para ver se conseguíamos melhorar a qualidade da equipa. E na primeira parte fiz algumas alterações, fiz 3 vezes mudança tática da equipa, não resultou. Ao intervalo tentei modificar e a partir daí começou a melhorar um pouco mais e acabámos por ganhar porque fomos a equipa que acreditámos que poderíamos ganhar. Depois da grande penalidade e ter feito a igualdade foi o nosso melhor período. E os jogadores do Flamengo merecem, e os jogadores e os torcedores, porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Tá aí, ele falou que foi uma vitória construída de campeão. Muita gente da imprensa disse que o Flamengo jogou uma partida de gente grande, realmente de campeão, porque jogou com 5 alterações, jogou com realmente sem os seus principais jogadores, como Arrascaeta, né, como alguns jogadores importantes também por contusão, né, o Rafinha, e ele vem para essa partida aí e ganha do Fortaleza de virada. Você acha que, Ezio Rodrigues, que essa virada do Flamengo realmente já define o Campeonato Cearense, do Campeonato Brasileiro, já impacta nessa definição? O Flamengo realmente é o time mais favorito para ganhar mesmo? Se o time do Flamengo for campeão brasileiro, essa partida vai ser uma das partidas que marcaram a campanha do time. Isso aí a gente só vai saber na frente se vai acontecer ou não. Mas a falar do prosseguimento da partida, ô Carlos, depois desse pênalti, né, e da vitória do Fortaleza estando para cá à frente, a equipe do Fortaleza meio que se retraiu. Quer dizer que veio com aquela mesma ideia dos técnicos brasileiros, que é vencer por 1-0 e trazer o time de volta para trás. O Jorge Jesus, vendo os problemas que ele tinha de tentar entrar na equipe do Fortaleza, o que ele fez? Para o segundo tempo, mesmo antes de acontecer o gol, ele saca o Gerson, certo? Que estava jogando na posição do Lucas Silva, que saiu no primeiro tempo contundido para a entrada do Pires da Mota. E aí, como o Gerson não rendeu, ele tirou ele também e botou o Vitor Gabriel, que com isso passou a jogar com 2 jogadores de frente, botando o Renier como jogador de ponta, e que eu acho que foi por aí que o Jorge Jesus, respondendo a sua pergunta, Carlos, que ele passou a jogar melhor a partida, porque o Flamengo começou a jogar no mesmo esquema que a equipe do Fortaleza, um 4-4-2 com 2 pontos abertos, e com toque de bola, com um trabalho bem feito. O gol foi um acaso, né? Porque o primeiro gol aconteceu numa jogada na qual o jogador, o Rodrigo Caio, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele estava disputando com o zagueiro Juan Quinteiro, que, infelicidade, tocou a mão na bola. Outro lance que eu acho que agora que os torcedores do Fortaleza vão estar falando. É isso aí. Pode falar alguma coisa? Posso? Passar o comentáriozinho aqui do Franco Jackson. Vergonhoso esse VAR vem aqui roubar, no caso, na opinião dele, falando do VAR, que ele acha que, mais uma vez, roubou aí o futebol cearense, nesse caso, Fortaleza, né? Pronto, aí eu vou falar a respeito disso. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, todo torcedor, ele vai reclamar do VAR de alguma coisa que aconteceu. Mas, primeiramente, eu fui olhar várias vezes o lance da partida dessa disputa do Juan Quinteiro com o jogador Rodrigo Caio, e que, infelizmente, a gente vendo ali com mais clareza, a bola toca na mão do Juan Quinteiro sem ter tocado na cabeça dele. Se tivesse tocado na cabeça do Juan e batido no braço, não teria sido pênalti mesmo, não. Mas você sabe que jogador gosta de subir, com as mãos abertas para disputar a bola para ganhar na impulsão. E corre risco de acontecer isso. Eu até concordo com você, Ezio, mas o questionamento se dá... É o seguinte, muitos times pequenos no futebol brasileiro estão sendo prejudicados pelo VAR. E os times maiores sendo beneficiados, como o Corinthians, como o próprio Palmeiras, o Flamengo. E no caso, a pergunta que fica, a provocação no caso, para você responder. Se fosse o contrário esse lance, se fosse
pro Flamengo, na área do Flamengo, ele marcaria esse lance pro Fortaleza? Daria o mesmo pênalti, no caso? Se ele não marcasse, seria uma vergonha da arbitragem, como em muitos lances aconteceram. E não só foi com o Flamengo, não. Teve muitos jogos aí que não marcou pênalti, que não marcou um lance mais grave. Isso aí, então, você não pode culpar o time, sim a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro ficou presunçosa, preguiçosa. Eu já venho falando há muito tempo que o árbitro, a partir do momento que o VAR começou a querer não ter responsabilidade pelos atos que acontecem em campo. Ele deixa o VAR apitar o jogo. E isso é horrível. No futebol europeu não existe isso, só aqui no Brasil. Então, se não for feito seu Leandro Garciba, que é o presidente geral aí dos árbitros, né? E aí com a CBF, se não for feito uma melhora disso, vai chegar uma época que o VAR vai ter que sair daqui, porque aqui os árbitros não vão querer apitar jogo, eles vão deixar o VAR decidir as coisas. E isso não é bom. Sobre essa partida de ontem do Fortaleza, lembrar aí que foi 50 mil pessoas presentes no estádio, né? E temos a fala aqui do francês Charles Ambert, que é auxiliar técnico do Fortaleza, né? Todas as vezes nos comunicando sobre as escolhas e acabamos escolhendo esse time que, na verdade, se você for observar peça por peça, ele não é tão reserva quanto parece. Porque o Quinteiro titular ele jogou, o Paulão jogou 3 dos 5 jogos desde que a gente voltou, então também não pode ser considerado como reserva. O Felipe Alves voltou de lesão, ele é o titular, ele jogou. O Tinga reveza todo o jogo com o Gabriel, então não é considerado como reserva. O Wellington Paulista está suspenso, o Romarinho está com lesão. Ou seja, 6 dos 11 jogadores, mais do que a metade, ou os titulares jogaram, ou foram suspensos, ou foram lesionados. Apenas 5 que de fato optamos por botar reserva, que são os 2 pontos, mais os 2 volantes, mais o lateral esquerdo, que de fato sim foram opção nossa de reserva, simplesmente porque estamos no meio de uma grande maratona de 7 jogos em 24 dias. E que não dá. O francês, além de ser um excelente auxiliar técnico aí do Rogério Ceni, tá falando bem o português, tá bem ambientado ao futebol brasileiro e fez um desenho da equipe do Fortaleza, né? A equipe do Fortaleza com essas alterações por causa de contusão, por causa de impossibilidade aí de escalação de alguns jogadores. Fez falta o Romarinho e o Wellington Paulista. Fizeram falta, né, Ezio? Mas, de certa forma, o treinador Rogério Ceni e o seu corpo técnico pouparam por causa da maratona de jogos, como explica o Charley, né? Rapaz, o Carlos, não é demérito do Fortaleza ter perdido pro Flamengo, não. Jogou bem a equipe do Fortaleza dentro das possibilidades. E eu acredito que o trabalho do Rogério Ceni ainda vai dar muitos frutos. Como o próprio auxiliar falou, saiu um jogador, entrou outro. E o time manteve um padrão tático, manteve um padrão de jogo. A equipe se aplicou, se concentrou em campo. Agora, aconteceu lances. Infelizmente, futebol é uma coisa que se decide em campo. E eu vou ressaltar aqui uma coisa. Como eu falei aqui no começo do comentário. Não é demérito do Fortaleza, não. A equipe do Flamengo, ele tem um plantel melhor. Ele fez um time que muitos torcedores falam. É um time que é para ganhar, para não perder para ninguém. Então não é demérito. Até mesmo no lance do segundo gol, o pessoal diz que teve uma segunda bola no campo. Mas aquela bola não atrapalhou. O René jogou aquela bola ali na área, todo mundo diz que é um lance feio, mas é um recurso que a equipe do Flamengo tem. Ele jogou, o jogador Vitor Gabriel escorou mais para dentro da área e o René só chegou cabeceando para fazer o gol, né? É só ressaltar aí, o torcedor tá ligado com a gente, tá acompanhando. Temos aí a fala do Carlos Gonzaga.
Isso é choro de perdedor. Imagina se o melhor time do Brasil precisa de VAR para ganhar do Fortaleza. Rosi Sampaio, fomos roubados. Íris Cariocas, roubaram o nosso leão.